Vamos aguardar aqui mais alguns minutos e a gente dá início à nossa aula. E aí, pessoal, na cidade de vocês, como que tá hoje? Choveu muito? Não, aqui em Santa Helena não choveu, mas tá um calor de derreter. Nossa, lá no centro então, assim, da cidade? Nossa senhora. Misericórdia, imagina. Aqui em São Simão deu uma chuva pela manhã, mas agora à noite tá um calor danado. Esquentou bastante. E os casos de Covid por aí, como é que tá? Em alta, em baixa? Ah, aqui tá meio alto, viu? Acho que todo dia aumenta uns 170, 200. Já morreu um? Misericórdia. E se tem 1.700, não, acho que é 1.300 que tá em domicílio. E quantos habitantes tem em Santa Helena? Olha, a média eu não sei não, mas acho que é mais de 50 mil. 50 mil. Então aqui em São Simão, se a gente for jogar um percentual, aqui tá dando um percentual muito alto mesmo. Nós temos em torno aqui de 15 mil pessoas e 900 casos de Covid. Muita gente, o percentual aqui tá muito alto. Mas esses exames também não estão contribuindo muito, né? Não sei se vocês já ouviram falar aí dos exames, que os exames aí, principalmente aquele PCA, ele não é muito confiável. Eu já conheço 2 pessoas que fizeram, deu positivo, fizeram mais de uma vez, deu positivo. Depois fez o exame de sangue e deu negativo. E aí a prefeitura também não aceitou o exame de sangue, não. Aí a pessoa teve que ficar de quarentena mesmo assim pela Secretaria Municipal de Saúde. Ai meu Deus, tem hora que acontece umas coisas que é meio. Santa Helena tem 38.808. Olha só. Mas tem um percentual bem alto, tem muita gente, mil e tantas pessoas. Passou no jornalzinho 300 crianças, né? Agora depois que chegou vacina para criança, começou a divulgar, né? Que as crianças tá com Covid. Antigamente eles estavam moitando, Eu acho que né? eu acho que nunca existiu isso. Isso é uma pressão psicológica para vacinar as crianças. Porque não tem lógica. O Não tempo tinha, não deles tinha. nunca falou caso nenhum de criança. Aí agora, para vacinar, tá falando Covid, que tem 300. Covid em criança é para acabar, né? Desde o início da pandemia nunca teve caso de Covid em crianças, raramente se ouviu falar. Agora, esse tanto de criança com Covid é uma falta de respeito mesmo com o povo. Acho que o povo é bobo. Eu não tenho nada contra quem vacina seus filhos, mas eu prefiro não vacinar. Porque é um risco, né? Aí eles falam que é seguro, que é seguro. Então por que que eles não assumem os riscos, né? Pfizer não assume os riscos. Prefeitura não assume os riscos. O Estado não assume o risco. Então como que é uma coisa confiável? Se ninguém assume. Boa noite, Muriel. Boa noite, professor. Tudo bem? Tudo. Bom, eu vou aguardar aqui mais um minutinho para a gente poder iniciar a nossa aula. Vocês conseguiram dar uma lidinha lá na apostila? Não, hoje não consegui ler a apostila. Nem resolvi a atividade que mandou ontem, mas eu tenho que resolver. Certo.
Vou compartilhar com vocês aqui a minha tela para a gente poder dar início à nossa aula. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Boa noite, Núbia. Tudo bem? Tudo. Bom, vamos dar continuidade aqui, ainda falando sobre gestão de arquivos. Arquive documentos contábeis por assunto e ordem crescente. Mesmo com o advento da nota fiscal eletrônica, Professor, tem alguém falando que tá querendo entrar e não tá conseguindo. deixa eu minimizar aqui a minha tela, porque quando eu começo a ministrar a aula eu já não vejo mais aqui quem quer participar. Tem que voltar aqui. Aí eu tenho que interromper tudo, voltar no início da tela para tentar conseguir colocar a pessoa. Deixa eu ver se a pessoa manda aqui de novo. Não, tá certo. Então vamos lá, eu vou dar continuidade aqui. Vou compartilhar novamente com vocês para a gente dar continuidade. Então vamos começar falando sobre documentos contábeis. Mesmo com o advento de nota fiscal eletrônica, o volume de multas aplicadas em função de transporte, estocagem e depósito de mercadorias sem documentação fiscal ainda é abundante. Só em São Paulo, por exemplo, o regulamento do ICMS prevê uma multa de 50% sobre o valor da operação. Então, pessoal, mesmo com a nota fiscal eletrônica, muitas empresas ainda são multadas com muitos tipos de mercadorias por falta de comprovação dessa documentação. Pode acontecer, né, no momento aí de uma fiscalização, a pessoa não ter o acesso a essas informações da nota fiscal eletrônica. Muitas empresas ainda não utilizam esse sistema, né? Outros utilizam mais pelas metades, compra mercadorias frias, sem notas fiscais, armazena essas mercadorias e aí quando vem uma fiscalização, a pessoa não tem como provar que essa mercadoria foi comprada de forma legal e que essa mercadoria está estocada de forma legal. Então é onde muitas das vezes acontece das empresas serem multadas. E tem muitas empresas, a pessoa compra lá 10 mil em mercadoria, 5 mil vem com nota, os outros 5 mil sem nota. Você já trabalhou em alguma empresa que funcionava desse jeito? Ou conhece alguma que funciona assim?
Sim, já trabalhei. E era fácil trabalhar lá, assim, nunca teve fiscalização, Não, até que não foi, eu trabalhei lá 2 anos, nesses 2 anos nunca teve fiscalização, não. certo? Então, principalmente nas cidades menores, há um risco menor, né, disso acontecer, porque todo mundo conhece todo mundo, né? Então bom dia, João, bom dia e tal, e aquela coisa, aquele relacionamento. Então, na cidade pequena, a gente tem um relacionamento com as pessoas, então isso é mais difícil de acontecer, essa questão da fiscalização. Porém, nessas cidades maiores, há muitas fiscalizações e as pessoas não conhecem, né, os fiscais, não são amigos, não são companheiros, como nas cidades pequenas. Isso acontece e acaba não tendo uma fiscalização eficiente e às vezes nem tem. Mas nas grandes cidades há muitas essas fiscalizações. Empresas também de transporte de produtos, hora ou outra a gente vê caindo aí na malha fina do Cefaz, né, da fiscalização, porque estão aí com cargas e, por exemplo, o cara está levando 60 toneladas de soja, porém ele tem nota só de 50. E aí, quando joga esse caminhão na balança, pronto, tem ali 10 toneladas de soja a mais, sem nota fiscal. E aí gera multa, apreensão desse produto, e isso traz, né, muitos transtornos. E há empresas, né, muitas empresas que ainda também estão vivenciando isso, né, e sofrendo isso na pele por falta de notas fiscais. O problema é que, mesmo com as facilidades atuais no mundo digital, muitos gestores ainda se descuidam quando se lançam os arquivos, quando se lançam a arquivar documentos, como notas fiscais, e-mails enviados à Fazenda Pública, duplicatas, legislação, contratos e muito mais. Então, muitas das vezes, no momento ali de fazer o lançamento, né, dessas notas, desses arquivos, a pessoa passa batido ali em algum arquivo, fica para trás e depois isso dá um problema sério para ele. Isso gera um transtorno, uma dor de cabeça, né, porque esqueceu de enviar, esqueceu de lançar, e isso é muito ruim. Então, quando você for trabalhar nessa área, seja muito atento, né? Se você for fazer o serviço de lançamento de notas, tome muito cuidado com isso, porque isso geralmente sobra para o funcionário, né? E se ele não faz direito, isso gera transtornos para a empresa e sobra para o funcionário de novo. Aqui nós temos, por isso, o armazenamento de documentos contábeis, sejam eles físicos ou em forma digital, deve ser feito por assunto: fluxo de caixa, balanços patrimoniais, notas fiscais e assim por diante. Cada uma dessas classes devem ser protegidas por pastas contendo arquivos alinhados em ordem crescente a partir da data de emissão. Então sempre é muito importante, né, a gente estar atento a essas informações, porque quando a gente perde, né, algum tipo de documento ou lança esse documento no local errado, isso gera transtornos, né, isso gera dor de cabeça, porque aí a gente vai observar essa documentação na ordem aqui crescente. Então nós temos lá nota de número 1, digamos, 7 horas da manhã, emitiu a primeira nota. Do dia 20 do 5 ou do dia 20 de janeiro de 2022, às 7 da manhã, depois às 7h15, às 7h20, às 7h40. Então a gente tem que lançar isso tudo na ordem certinho, alinhadinho, para não ter problema, para não ter dor de cabeça. Se a gente precisar dessas notas, é muito fácil encontrá-las, né, porque elas vão estar lançadas na ordem certa. Aí nós temos aqui, no caso da ação de arquivamento de documentos físicos, é recomendável também dar preferência a involucros da transparentes,
invólucros transparentes para facilitar ainda mais a identificação. É tipo uma pasta, tem tipo umas folhas transparentes, onde a gente pode estar fazendo o arquivamento desses documentos, onde quando a gente quiser visualizar esses documentos, a gente consegue visualizá-los com uma certa facilidade. Evite se desfazer de documentos relativos à aquisição de imóveis antes de ter a escritura. Bom, quando a gente fala dessa questão de documentos, de aquisição de imóvel, isso trata-se de procurações, de contratos, né, que são feitos entre a empresa e a pessoa que está vendendo esse imóvel. Então, esse tipo de documento ele é muito importante para a empresa. Nós temos que ter muito cuidado, né, não descartar essa documentação antes que a escritura fique pronta. Porque depois que a escritura ficar pronta, por exemplo, uma procuração não terá mais valor, um contrato de compra e venda não terá mais valor, então ele pode ser descartado. Porém, não pode fazer esses descartes antes que seja feita a escritura. No caso, nós temos também recibos, né, de pagamentos, extratos, tudo isso tem que ser guardado. Quaisquer documentos ligados à aquisição de imóveis devem ser arquivados até a data da lavratura e registro imobiliário da escritura. Aqui entram instrumentos de promessa de compra e venda e contratos de financiamento, bem como todos os devidos comprovantes de pagamentos que foram efetuados. Ou seja, tem alguns imóveis que são comprados por intermédio de contratos de compra e venda, parcelados, financiamentos. Então, essa documentação precisa ser guardada, não pode ser descartada até que seja feita a quitação total do imóvel e escrituração. A guarda desses arquivos é importante porque funciona como uma forma de precaução quanto a potenciais potências documentais que possam surgir. O ideal é arquivar os documentos imobiliários permanentemente, mas se não for possível, não se desfaça de nada antes de ter em mãos a escritura. Isso aqui serve tanto para a empresa quanto para nós na nossa vida pessoal, né? Se a gente compra um imóvel, é muito importante que a gente guarde todos os recibos, que a gente guarde os contratos, que tudo isso fique guardado de uma forma segura até nós conseguirmos a escritura, porque todos os documentos são muito importantes. Se você precisar desse documento, se você precisar de forma judicial, você tem que ter essa documentação. Crie uma tabela de temporalidade para arquivar corretamente os seus documentos. Tabela de temporalidade, ou seja, quando você fala de datas, ano de 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, mês de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. A tabela de temporalidade delineia o tempo de arquivamento de cada tipo de documento, evitando que os funcionários se desfaçam de recibos, duplicatas e contratos antes do prazo devido. Ou seja, outro fator muito importante dentro dessa tabela é qual é o tempo que cada documento precisa ser guardado. Bom, se é um recibo, quanto tempo eu devo guardar esse recibo? 3 meses, 4 meses, 5 meses? Então eu vou colocar dentro dessa tabela no prazo de 3 meses. Parece que tem alguém tentando entrar, né? É complicado depois que a gente começa a apresentar o trabalho, porque aí fica difícil, eu tenho que fechar aqui para poder aceitar a pessoa lá. Eu vou fechar aqui para tentar aceitar, pessoal, depois a gente volta aqui novamente. Boa noite, professor. Boa noite, tudo bem? Tá, tudo bem.
Desculpa não ter entrado antes, que não deu pra me entrar, não. Ok, tudo bem. Bom, vamos lá, né? Dar continuidade aqui. Então, falando ainda dessa tabela de temporalidade. Então, a gente vê cada documento, qual é o tempo certinho que a gente precisa guardar esse documento, se é 3 meses, 4 meses, 5 meses. E a gente vai lançar esses documentos dentro dessa tabela de temporalidade para que no tempo certo ele possa ser transferido para um arquivo que não seja temporário, né, permanente. A tabela de temporalidade delinea, eu já li aqui. Esse instrumento é importante porque chama a atenção dos colaboradores para a necessidade de arquivar documentos de acordo com a legislação vigente. Confira alguns dos principais períodos de guarda obrigatória. Então, nós temos alguns documentos que é muito importante para a empresa, precisa ser guardado, é obrigatório que a empresa guarde esses documentos. Quais são esses documentos, professor, que a empresa precisa guardar? Qual é o tempo que esses documentos precisam ser guardados? Bom, vamos lá. Aqui nós temos: crie uma tabela de temporalidade para arquivar corretamente seus documentos. Quais são esses documentos e qual o tempo? Acordo de compensação de horas, 5 anos. Então, todo acordo de compensação de horas extras que você faz com a empresa precisa ser guardado até 5 anos. Não pode desfazer desse documento. Carta de pedido de demissão, 5 anos. Então, não pode jogar fora aquelas cartas de pedido de demissão dos funcionários. Ela precisa ser guardada durante 5 anos. É uma segurança para a empresa. Por exemplo, o funcionário saiu da empresa, daqui 3 anos ele coloca a empresa na justiça e fala que ele não pediu conta, que a empresa mandou ele embora. E aí, se a empresa joga esse documento fora, a empresa está lascada, ela vai ter que pagar os direitos desse funcionário. Agora, se a empresa guarda esse documento e o funcionário entra na empresa daqui 3 anos, pedindo ali um ressarcimento, a empresa tem como provar que foi o funcionário que pediu demissão. Comunicação de acidente de trabalho, CAT, 10 anos. Então, esses comunicados de acidentes de trabalho precisam ser guardados no mínimo 10 anos. Olha só, é muito importante isso aqui. Então, todo documento de acidente de trabalho precisa ser guardado no mínimo 10 anos. Ah, o funcionário escorregou, caiu na escada. Foi necessário fazer uma CAT. Pronto, esse documento tem que ficar guardado durante 10 anos. Ah, o funcionário cortou o dedo, fez uma CAT. Então, tem que ser guardado por 10 anos. Não pode jogar fora esses documentos, são documentos importantes. Nós falamos aqui dos COFINS, 5 anos. Nós temos também comprovantes de pagamentos de tributos da Previdência Social, 30 anos. Então, esse aqui é mais importante, né, aqui de todos, né, esses comprovantes de pagamentos de tributo da Previdência Social. Porque quando o negócio arrocha lá para o lado da Previdência Social, ela vai para cima da empresa. E como que a empresa vai provar que pagou esses tributos à Previdência Social? Com os comprovantes de pagamento. Então ela tem que guardar esses comprovantes de pagamento. Quem é responsável pelos comprovantes de pagamento e por dizer que pagou? A empresa. Se a Previdência Social chegar na minha empresa e falar, não, você não pagou, eu falo, não, eu paguei. Então cadê os comprovantes? Por mais que eu tenha pago, se eu não tiver como provar que eu paguei, eu sou obrigado a pagar de novo. Então é importante que esses comprovantes fiquem guardados por longos 30 anos. Documento de RH, como recibo de 13º de salário, comprovantes de férias, folha de pagamento, recibo de salário, termo de rescisão, 10 anos. Então, esses documentos da parte de RH são também muito importantes, precisam ser guardados durante longos 10 anos.
não pode descartar esses documentos, são documentos importantes para a empresa, pessoal. Então, tome muito cuidado se você for trabalhar nessa área, né, com a questão documental das pessoas. Guarde esses documentos, não jogue nada fora, né, selecione bem selecionado o que você vai descartar, o que você vai guardar, né, jamais deixe de guardar os documentos, porque um documento desse pode fazer muita falta, e a empresa pode ser multada e você pode receber por parte ali da empresa uma demissão, você pode receber ali por parte da empresa uma... Fugiu a palavra aqui agora. A empresa pode chamar a sua atenção, né? Pode te dar uma advertência. Essa palavra estava tentando sair. A empresa pode te dar uma advertência verbal, uma advertência escrita, pode te mandar embora. Então é muito importante a gente guardar esses documentos, né? Deixar eles de forma segura. Bom, pessoal. Fácil de ganhar um justa causa, né, professor? Isso, porque parte documental, toda pessoa que mexe com parte documental dentro da empresa, ele precisa assinar um termo de responsabilidade na questão da ética profissional. E isso pode dar uma justa causa para ele, por conta dessa perca de documento, desvio de documento, expor os dados das pessoas, tudo isso gera até processo administrativo, porque a pessoa assina um termo quando ele vai trabalhar com esse tipo de documentação. E isso, só lembrando que isso não é uma regra geral. Cada empresa tem uma norma, cada empresa trabalha de uma forma. Mas a maioria das, principalmente as empresas maiores, pessoas que trabalham com parte documental, esses documentos importantes, principalmente em áreas de recursos humanos, eles assinam um termo de responsabilidade. E isso traz a ele um grande transtorno caso um documento desse seja perdido. Bom, pessoal, o que vocês acharam, né, dessa questão do gestão de arquivos? Tem algum mais que vocês desejam aqui falar? Alguma experiência na empresa de vocês com perca de documentos, multa para a empresa? Professor, igual eu comecei a trabalhar agora nessa área mais do administrativo. Então, assim, quando eu peguei, não tinha muita organização. A gente precisou de uns documentos para mandar para o fornecedor, para compra de mercadoria, eu tive que ficar olhando pasta por pasta, porque não tinha nem explicação embaixo de onde que estava, de quais documentos estavam nas pastas. Então, que eu perdi muito tempo procurando esse documento. Aí agora eu costumo fazer uma planilhazinha, sempre coloco o nome e vou arquivando e falando o que que tem em cada planilha para me ajudar. Porque assim, eu estou aprendendo dia a dia também na empresa, porque eu nunca trabalhei nessa área. Então, eu estou aprendendo aqui no curso e aprendendo assim de uma forma que me facilita e que se eu não ficar na empresa muito tempo, facilita quem ficar no meu lugar também. Isso é ótimo. Quando você pensa dessa forma, você contribui e muito para a empresa que você trabalha. Esse é um pensamento muito importante, né? Muito importante mesmo. Eu me recordo também, minha esposa, eu sempre troco muitas informações com minha esposa. Minha esposa trabalhou numa área, quando ela entrou na área administrativa da empresa, ela foi uma das auxiliar administrativa ali do CIF 1001, na Perdigão, em Rio Verde. Então ela trabalhou lá no CIF por mais ou menos uns 6 anos, na parte administrativa do CIF. Então quando ela entrou, ela encontrou muitas dificuldades, né? Os arquivos desorganizados, não conseguia encontrar documentação, foi um caos. Mas aí ela sempre foi muito organizada e sempre gostou muito de mexer nas coisas, organizar. E ela gastou mais ou menos uns 8 a 9 meses para organizar o arquivo. E aí, naquele momento também, foi acordado entre eles que precisava-se de uma pessoa para poder trabalhar, né, na organização dos arquivos diariamente, que o arquivo não podia ficar abandonado, porque lá eram muitos documentos da União Europeia, documentos do Irã,
documento dos Estados Unidos. Então, assim, como a empresa fornece, né, aves para praticamente aí boa parte do mundo, então são muitos documentos. Só no abate ali de suínos, só um exemplo para vocês terem ideia, eram em torno de 600 animais por dia. Cada animal daquele tinha um histórico, tinha um histórico de vida, desde o nascimento até o dia do abate. Então tinha que ser documentado a vida daquele animal desde o dia que ele foi para a granja até o dia do abate. Então eram muitos documentos que ficavam armazenados. Então, com o passar do tempo, eles conseguiram organizar esse arquivo lá. Mas aí o que aconteceu? Quando a minha esposa saiu de lá, ela deixou tudo organizado. Então as pessoas que assumiram no lugar dela já chegou tendo facilidade, porque tudo estava no seu devido lugar. Então as pessoas chegavam e perguntavam, Regina, onde está esse documento? Ela já ia aonde estava o documento, ela já sabia a localização de cada documento. Aham. E é o que acontece lá na empresa também, porque até uma gaveta eu organizei com pasta transparente para colocar a nota fiscal que chegou, boleto com divisória, com data de separação de vencimento, porque aí fica muito mais fácil da gente procurar. Parabéns, isso é muito bom. Olha aí que maravilha. Nós já temos uma aluna, né, que está vivenciando isso aí na prática. Isso é muito bom e trazendo para nós, né, algumas experiências. Isso é muito bom. Eu gosto muito quando vocês participam, quando vocês trazem essas experiências que vocês estão vivenciando. Isso ajuda muito para que nós possamos crescer, para que nós possamos melhorar, para que nós possamos aprender mais. Então é importante. Pode E falar, olha, Núria. professor, que eu comecei assim, crua de tudo. Eu nunca trabalhei assim em administrativo. Foi aonde eu fui vendo o que é melhor para mim, para os outros. Eu ainda pensei assim, agora eu preciso me especializar, fazer um curso para ver se eu estou fazendo o mesmo correto. Olha só que maravilha. E agora esse curso veio para complementar, né? A gente está aqui Sim, aprendendo um já fiz a pouquinho. inscrição do outro, de gestor de finanças. Ótimo, isso é muito bom. Você fez hoje? Isso sexta-feira, se eu não estiver enganado. Sexta-feira. Olha que maravilha. Isso é muito bom. Eu fico muito feliz porque ele é um complemento desse curso aqui. E se vocês, por exemplo, fizerem ele agora, depois vem outros cursos que vêm complementar. Vocês têm uma grande chance de pegar um certificado de curso técnico, porque hoje nós trabalhamos com uma tríade. E se vocês fizerem todos os cursos da tríade, vocês conseguem um certificado do curso técnico em gestão financeira. Então é muito bom, se vocês puderem, todos vocês puderem fazer esse curso de gestão financeira, vocês estão cumprindo aí com a tríade, possivelmente no futuro podem pegar, né, fazer os outros cursos e pegar um certificado de um curso técnico. Muito bom. É ótimo isso. Alguém mais deseja trocar alguma experiência, trazer algo para nós, para valorizar mais a nossa aula? O professor, eu também fiz a inscrição lá do curso Gestão Financeira. Aí pede 3 opções lá, né? Aham. Aí tem um que é Matemática Financeira. Eu coloquei ele também como segunda opção. Ele é semelhante ao Gestão Financeira? É bem semelhante, mas não é igual. A matemática financeira você vai aprender um pouco sobre balanço patrimonial. É muito bom também. Porque o que eu mais interessei mesmo foi esse, gestão financeira, mas aí, como para fazer inscrição exige 3 opções? Não, mas é muito bom. Quanto mais vocês fizerem, quanto mais oportunidade vocês tiverem de se profissionalizar, melhor é para o currículo de vocês. É um combustível para o currículo de vocês. Então, quanto mais cursos vocês puderem fazer, façam mesmo, que vai melhorando o currículo de vocês. Tá certo. Você fez sua inscrição que dia, Núbia? Hoje? Não, eu fiz domingo? Domingo. Foi domingo à noite. Ótimo. Aí eu mandei para minha irmã se ela queria fazer, aí ela disse que ia ver, mas parece que ela não vai fazer mesmo, não. Tá certo. Mas alguém fez a inscrição do curso? Gestão financeira?
Eu já fiz, professor. Eu fiz gestão financeira, matemática comercial, financeira e fiz marketing, acho que é marketing. Ótimo, Maria José. Ótimo. Você fez essa semana também ou semana passada? Não, acho que está com umas 3 semanas que eu fiz. Eu fiz quando eu Bem tinha no mandado início. para você aquela mensagem que me Aham. perguntei. Pois é, eu fiz naquela semana. Ótimo, isso é muito bom. Muito bom. Mais alguém? Eu me inscrevi, mas não foi esse, não. Eu já tinha me inscrito na hora que o senhor falou que esse era bom. Ah, é? Qual que Me você vi fez, bem no Natália? comecinho. Eu quero aquele saúde e segurança. Ah, tá. Eu Saúde já e segurança do tenho, trabalho. eu já tenho um aí, complementa. Mas todos eles é bom, né? Mas assim, o que faz parte da tríade do curso de vocês é, é isso mesmo que eu indiquei para os erros, deu branco. Mas da outra vez não fechou a Gestão financeira. turma. Aí se não fechar a turma de novo, eu passo para esse. Certinho. Quantas horas tem esse curso nosso, professor? O nosso que nós estamos fazendo são 160 Isso. horas. 160, tá. Isso. Aí esse outro de gestão financeira é 160 horas também. Isso aí conta muito lá no concurso lá que eu fui lá hoje levar os documentos. Acima de 30 horas conta muito lá, ponto. Então, muito bom. Eu acho, se eu não me engano, que você fez inscrição são só 40 horas, né? Qual? Saúde e segurança? Saúde, segurança do trabalho, Eu acho que é. 40 horas. Não, mas tá bom, todos são ótimos, que bom que vocês estão fazendo as inscrições de vocês, que vocês estão interessados em participar. E alguma dúvida com respeito à gestão de arquivos na aula de hoje? Ou nós podemos encerrar a nossa aula de hoje? Eu não tive dúvida, não, professor. Está bem tranquilo, está bem explicadinho, bem. Tá bom. Ótimo. Tá explicadinho. Então, pessoal, quero desejar a vocês aí uma excelente final de noite, né, um bom descanso e amanhã nós nos encontramos aqui novamente. Um forte abraço. Boa noite, professor. Boa noite para todos. Até amanhã. Boa noite a todos.